você é apenas mais um fracassado. Você não terá sorte, êxito ou sucesso com esse projeto. Já tem alguém que está fazendo este seu plano. Não faça, porque se você fizer, você só vai perder tempo e dinheiro. Bem, essa e outras são uma das histórias que o seu cérebro e o meu cérebro nos contam diariamente. Você já se encontrou deitado na cama à noite, com a mente acelerada por pensamentos que não consegue silenciar? O relógio continua a marcar o tempo, mas o sono parece um sonho distante, ofuscado pelo ciclo interminado de esse apenas. Este é o poder paralisante do excesso de pensamento. Uma armadilha na qual muitos de nós caímos, muitas vezes sem perceber. Ele se infiltra em nossas vidas, sussurrando dúvidas, amplificando medos e nos convencendo de que precisamos analisar cada detalhe antes de agir. Mas aqui está a verdade. O excesso de pensamento é um hábito incômodo, um ladrão que rouba o nosso tempo, nossa alegria e nosso potencial. Pense em um momento em que você enfrentou uma decisão, talvez uma escolha de carreira, um relacionamento ou até mesmo uma decisão simples sobre o que comer no jantar. Quantas vezes você pesou os prós e contras, analisando cada resultado possível até se sentir completamente sobrecarregado? Esse constante questionamento pode levar a um estado de paralisia, onde você fica tão atolado em seus pensamentos que perde de vista seus objetivos e desejos. Você pode até se encontrar preso em um lugar onde você se sente seguro, mas no fundo, sabe que não é onde quer estar. O excesso de pensamento muitas vezes se disfarça como uma forma de cuidado e cautela, como se nossa reflexão incessante de alguma forma levasse a escolhas melhores, mas na realidade faz o oposto, gera estagnação e ansiedade, levando-nos a questionar nossas habilidades e instintos. É um ciclo que se alimenta de nós. Quanto mais duvidamos, mais pensamos. É exaustivo e, francamente, pode ser aterrorizante. O medo se insinua e cria raízes, sussurrando que, se não tivermos todas as respostas, podemos falhar. E assim hesitamos, presos em uma teia criada por nós mesmos. Considere isso. Quantas oportunidades você perdeu porque estava ocupado demais, pensando demais? Talvez você tenha hesitado em se candidatar àquele emprego dos sonhos, convencido de que não era qualificado o suficiente. Talvez tenha se contido ao expressar seus sentimentos para alguém especial, paralisado pelo medo da rejeição. Cada momento gasto pensando demais é um momento roubado de viver plenamente, de experimentar a vida em todas as suas cores vibrantes. Você está no Odix e essa é a minha opinião. Não deixe de se inscrever no canal para que eu possa estar produzindo mais conteúdos como esse. É hora de olhar de perto como esse hábito não afeta apenas nossas relações, nossas decisões, mas nossa existência inteira. E se eu lhe dissesse que a chave para se libertar deste ciclo não está em pensar mais, mas em pensar menos. Imagine uma vida onde as decisões são tomadas com confiança, onde o medo do fracasso não te impede e onde você confia em si mesmo para navegar pelas incertezas da vida. Parece libertador, não é mesmo? O primeiro passo para essa libertação é reconhecer que o excesso de pensamento não é um distintivo de honra, é um obstáculo, é um sinal de algo que precisa mudar, e essa mudança começa conosco. Vamos nos aprofundar no que desencadeia esse excesso de pensamento. Muitas vezes ele surge de um medo do fracasso, de um desejo de perfeição ou de uma necessidade esmagadora de aprovação dos outros. Meu Deus, como eu já passei por isso. Como eu já tive, durante muito tempo da minha vida, a necessidade da aprovação dos outros. Que bobagem.
Hoje, aos 46 anos de idade, eu vejo que isso é uma grande bobagem. Christian, se você pudesse voltar no tempo. Vivemos em um mundo em que constantemente nos bombardeia com informações e expectativas. As redes sociais retratam uma versão da vida que parece impecável, levando-nos a acreditar que qualquer coisa menos que isso é inaceitável. Comparamos-nos aos outros, criando uma narrativa interna de que devemos ser perfeitos para sermos dignos, e assim pensamos e pensamos, tentando planejar nosso caminho para aquele local ideal que é ilusório. Mas a verdade é que a perfeição é um mito. Cada pessoa bem-sucedida enfrentou falhas, contratempos e momentos de dúvida, muita dúvida. O que as diferencia é a capacidade de seguir em frente, apesar desses desafios. Elas entendem que cada passo é um falso, e em falso é uma oportunidade de crescimento, uma lição esperando para ser aprendida. Elas não permitem que o excesso de pensamento as sufocassem em seu progresso. Em vez disso, abraçam a ação, entendendo mesmo que os passos imperfeitos são melhores do que ficar parados. À medida que exploramos as consequências do excesso de pensamento, é vital reconhecer seu impacto em nossa saúde mental. A ansiedade que acompanha a ruminação incessante pode levar ao estresse, depressão e uma série de doenças físicas. Nossos corpos respondem aos nossos pensamentos. Quando estamos em um estado constante de preocupação, nossa adrenalina é bombeada, nosso coração acelera e nossas mentes ficam turvas. Esse estresse não nos afeta apenas emocionalmente, manifesta-se fisicamente, deixando-nos esgotados e desmotivados. É um ciclo vicioso que pode parecer impossível de escapar. Agora imagine acordar todas as manhãs com clareza e propósito, armado com o conhecimento de que agir, mesmo que imperfeitamente, é melhor do que ficar preso no pântano do excesso de pensamento. Como seria isso, Cris? Não seria revigorante abordar a vida com um senso de aventura em vez de medo? A boa notícia é que essa mudança é totalmente possível e começa com a decisão consciente de parar de deixar nossos pensamentos nos controlarem. Isso envolve reconhecer quando estamos entrando em uma espiral de análise excessiva e nos redirecionar gentilmente para passos proativos. Trata-se de abraçar a incerteza, entendendo que não podemos prever todos os resultados, mas podemos escolher como responder ao que vier. Cada decisão que tomamos é um degrau no caminho do crescimento e é essencial confiar que somos capazes de lidar com quaisquer desafios que surjam. À medida que navegamos por essa jornada juntos, vamos nos comprometer a substituir o excesso de pensamento por uma ação consciente. Vamos escolher o progresso em todas as vezes da perfeição, abraçando a realidade bagunçada e da bela vida. O mundo precisa da sua voz, das suas ideias e da sua perspectiva única. Não deixe o excesso de pensamento te silenciar. Em vez disso, deixe que seja um catalisador para a coragem. E da próxima vez que você se encontrar preso em um ciclo de dúvida, lembre-se de que cada momento gasto na indecisão é um momento perdido para o medo. Respire fundo, confie em si mesmo e avance para o desconhecido. Vamos embarcar nessa jornada de transformação juntos, movendo-nos da paralisia do excesso de pensamento para o empoderamento da ação. À medida que desvendamos a estratégia e as estratégias para recuperar nossas vidas, lembre-se de que o primeiro passo é reconhecer que você tem o poder de mudar a sua narrativa, de escrever a nossa nova história. Esse é o pensamento do Cris e espero que seja válido e validado por você também.
É hora de quebrar correntes de excesso de pensamento e abraçar uma vida cheia de propósito, paixão e clareza. Juntos podemos criar um futuro onde seus pensamentos te sirvam e não te impeçam, pavimentando o caminho para uma vida que não é apenas vivida, mas plenamente abraçada. Você já parou para considerar o que está acontecendo dentro da sua mente quando você se vê preso na onda de excesso de pensamento? Que mecanismos estão em jogos que transformam uma decisão simples em uma espiral interminável de dúvida e medo? Compreender o funcionamento interno das nossas mentes é crucial para que nós venhamos a nos libertar das correntes do excesso de pensamento. Nossos cérebros são máquinas notavelmente intrincadas, mas também podem se tornar nossos maiores adversários quando os deixamos correr soltos com a ansiedade e a incerteza. Vamos começar explorando a própria natureza de nossos pensamentos. Todos os dias somos bombardeados com inúmeros estímulos e nossos cérebros são encarregados de processar todas essas informações. Esse fluxo constante pode ser avassalador e é fácil ver como podemos nos refugiar em nossas mentes, tentando dar sentido a tudo isso. Pense nisso. Quando confrontados com uma escolha, nossos cérebros começam instantaneamente a analisar cada resultado possível. Esta é uma resposta natural. É como nos protegemos de possíveis danos e tomamos decisões informadas. No entanto, esse mecanismo de proteção pode se tornar uma espada de dois gumes. Imagine-se em uma encruzilhada. Em um caminho está o conforto familiar do que você conhece, enquanto o outro caminho acena com a incerteza das novas experiências. Seu cérebro entra em alta velocidade pesando os riscos e recompensas. E antes que você perceba, está preso em um ciclo interminável de análise. Você começa a questionar suas habilidades e as implicações de cada escolha. E se eu falhar? E se eu falhar? E se eu tomar a decisão errada? É aqui que o mecanismo do excesso do pensamento se apodera, transformando um momento de contemplação em um turbilhão de autocrítica. Esse processo mental muitas vezes tem origem no medo do fracasso, profundamente enraizado em nossa criação e nas expectativas sociais. Vivemos em um mundo que celebra o sucesso e rejeita o fracasso, criando uma cultura de perfeccionismo que pesa em nossos ombros. Nossas mentes internalizaram essas mensagens, levando-nos a acreditar que qualquer passo em falso pode ter consequências catastróficas. À medida que lutamos com esses medos, nossos cérebros se tornam como um computador preso em um loop, repetindo os nossos mesmos cenários e resultados repetidamente. O resultado? Ficamos paralisados, incapazes de avançar. No cerne deste excesso de pensamento está a amígdala, um pequeno aglomerado em forma de amêndoa localizado profundamente em nossos cérebros. A amígdala desempenha um papel crucial no processamento das nossas emoções, particularmente aquelas relacionadas ao medo. Quando percebemos uma ameaça, seja ela real ou imaginada, nossa amígdala é ativada, desencadeando uma cascata de respostas fisiológicas projetadas para nos manter seguros. E é aqui, exatamente aqui, que nossa resposta de luta ou fuga entra em ação. No entanto, no caso do excesso de pensamento, a ameaça percebida muitas vezes não é um perigo físico, mas emocional. O medo do julgamento, da rejeição ou do fracasso aciona essa resposta, levando nossas mentes a entrar em um ciclo de preocupação. À medida que exploramos mais a fundo, é essencial reconhecer como a fiação de nossos cérebros
contribui para o excesso de pensamento. Nosso córtex pré-frontal é responsável pelo pensamento de ordem superior, tomada de decisões e controle de impulsos, muitas vezes fica sobrecarregado pelo volume puro de informações que tentamos processar. Quando essa parte do cérebro se torna sobrecarregada, pode ter dificuldade em filtrar pensamentos de forma eficaz. Em vez de chegar a uma conclusão, nos encontramos atolados em confusão, incapazes de tomar até mesmo as decisões mais simples. O resultado é um engarrafamento mental, onde nossos pensamentos colidem e bloqueiam o caminho para a clareza. Nesse estado de caos mental, também tendemos a nos envolver em distorções cognitivas. Essas são padrões por pensamentos irracionais que podem exacerbar nossos hábitos de excesso de pensamento. Por exemplo, a catastrofização é uma distorção cognitiva comum, onde imaginamos o pior resultado possível de uma situação. Se eu me candidatar a esse emprego e não conseguir, arruinei a minha carreira. Onde acreditamos que qualquer coisa seja menos que perfeito, ou considere o pensamento tudo ou nada, onde acreditamos que qualquer coisa menos do que perfeito é um fracasso. Se eu não conseguir a promoção, não sou bom o suficiente. Esses pensamentos distorcidos alimentam nossos medos, reforçando o ciclo de excesso de pensamento e impedindo-nos de agir. À medida que nos aprofundamos nos mecanismos das nossas mentes, fica claro que o excesso de pensamento não é apenas um hábito benigno, é uma interação complexa de emoções, biologia e processos cognitivos. A boa notícia é que, ao entender como nossas mentes funcionam, podemos começar a recuperar o controle, em vez de permitir que nossos pensamentos ditem nossas ações. Podemos escolher intervir, redirecionando nosso foco para soluções em vez de problemas. Uma das ferramentas mais poderosas que podemos utilizar é a atenção plena. A atenção plena é a prática de estar presente no momento, reconhecendo nossos pensamentos sem julgamento. Ao treinarmos para observar nossos pensamentos em vez de nos envolvermos com eles, podemos criar uma barreira contra a investida do excesso do pensamento. Imagine-se na beira de um rio, observando as ondas rolarem para dentro e para fora. Cada onda representa um pensamento e, em vez de tentar agarrar cada um deles, simplesmente os deixamos passar, reconhecendo que eles não nos definem. Essa prática pode ser incrivelmente libertadora, permitindo-nos sair do redemoinho das nossas mentes e ganhar clareza. Outra estratégia eficaz é estabelecer limites de tempo para a tomada de cada uma de suas decisões. Quando confrontados com uma escolha, dê a si mesmo um prazo específico para considerar as suas opções. Isso cria um senso de urgência e pode impedir a mente de entrar em contemplação interminável. Quando o tempo acabar, comprometa-se com uma decisão e haja. Simples assim, haja. Não precisa ser perfeito, só precisa ser um passo à frente. Lembre-se que o progresso muitas vezes é mais valioso do que a perfeição. Ao desafiarmos os mecanismos do excesso de pensamento, também é essencial cultivar a autocompaixão. Muitas vezes somos nossos críticos mais severos, nos repreendendo por falhas e erros percebidos. Em vez disso, devemos aprender a nos tratar de forma mais gentil, reconhecendo que todos lutam com dúvidas e incertezas. Quando nos abordamos com compaixão, criamos um ambiente de apoio que promove o crescimento e a resiliência. No grande tecido de nossas vidas, o excesso de pensamento pode parecer um obstáculo insuperável, mas entender os mecanismos da nossa mente nos equipa com ferramentas para desmantelar esse obstáculo e nos libertar das correntes do medo e da dúvida.
Da próxima vez que você se encontrar preso nas garras do excesso de pensamentos, faça uma pausa e lembre-se de que você não está sozinho. Sua mente é poderosa, mas também pode ser domada. E sem contar que ainda nós não estamos levando em consideração alguns fatores externos, como familiares, amigos que se dizem amigos e na realidade não são amigos, colegas que são falsos colegas, que são aquelas pessoas que influenciam a sua vida, a sua mentalidade de uma forma muito negativa, que às vezes você está com um projeto, um plano, um sonho e tem a infeliz ideia de apresentar essas ideias, esses planos e sonhos para essas pessoas, e é neste exato momento que essas pessoas te contaminam com as frustrações delas, fazendo com que você passe a gerar dentro de si uma autocrítica através dos seus pensamentos, fazendo com que você abra mão dos seus sonhos e não viva o extraordinário. Vale lembrar também que as redes sociais nos dias de hoje, infelizmente, elas estão adoecendo as pessoas. Um lugar onde você entra para consumir algo importante e que no decorrer dos minutos, segundos ou horas você passa ali consumindo conteúdos inúteis. Pense fora da caixa. Redes sociais nos dias de hoje você tem que saber usar com muita sabedoria e cautela, porque senão você pode acabar adoecendo também, assim como milhares de pessoas já estão doentes, principalmente com o Instagram. E para que você tenha uma noção maior sobre as redes sociais, especificamente no Instagram, eu recomendo para você este vídeo que está aparecendo logo neste card. Assista a ele para que você possa estar entendendo os benefícios e os malefícios das redes sociais. Eu sou o Christian Dix e essa é a minha opinião.